mais um capítulo importante dessa trama, dessa novela interminável chamada Revisão da Vida Toda. Uma luta, uma briga entre o STF, o INSS, os aposentados, aquelas pessoas que têm direito a uma revisão das suas aposentadorias. Milhões de brasileiros aguardam ansiosamente o desfecho dessa história que parece ser interminável e se alastra aí há anos aqui no Brasil. Vem comigo nesse vídeo que tem notícia nova, novidade, coisas urgentes para eu passar para você hoje. Fala galera, eu sou Leandro Jarrell, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já vamos direto ao assunto. Desde o final de dezembro de 2022, quando o STF entendeu que é direito dos aposentados a revisão da vida toda para aquelas pessoas que trabalharam antes da reforma da Previdência de 99 e etc. Eu já gravei vários vídeos sobre o assunto aqui e o que acontece? Desde então foi batido o martelo e teoricamente depois da divulgação dessa decisão do STF, em um português bem simples aqui para vocês entenderem, o que acontece é que essas pessoas, esses aposentados, já poderiam ter aí o julgamento das suas ações do INSS na justiça, já julgados e favoráveis a essas pessoas. Mas o que acontece é que o INSS não quer pagar, quer adiar o máximo possível, quer empurrar essa situação com a barriga e, pelo visto, tem conseguido, apesar da decisão do STF, apesar da publicação dessa decisão, o INSS tem pedido uma série de protelações nesse caso e tem conseguido, e recentemente, na última semana, para ser mais exato, o INSS obteve uma grande vitória contra os aposentados brasileiros e eu vou trazer essa notícia bem esmiuçadinha aqui para você entender. O que acontece? Sobre a revisão da vida toda, foi suspenso todos os processos em todo o país até o julgamento dos embargos de declaração do INSS. No dia 28 de julho, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do tema 1102 da repercussão geral, onde foi consagrada a tese da revisão de vida toda, determinou a suspensão do trâmite dos processos que tratem desse assunto em todo o território nacional. Então, todos os trâmites, todos os processos que estão tratando da revisão da vida toda estão pausados em todo, suspendidos para ser mais exato, em todo o Brasil, até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, cujo o início está marcado para o dia 11 de agosto, via plenário virtual. Mas essa oposição do INSS contra a revisão da vida toda foi dessa vez acatada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que acontece? Todos os trâmites judiciais sobre a revisão da vida toda estão suspensos até o dia 11 de agosto, quando essa oposição do INSS, essa nova oposição do INSS vai ser votada em um plenário virtual. Pelo menos no dia 11 de agosto, não está tão distante. Agora vamos ver qual vai ser o entendimento dos demais ministros em mais essa luta, em mais essa guerra que os aposentados, aquelas pessoas que contribuíram muito com o INSS, têm contra o próprio sistema, que agora nega o pagamento e a revisão que é de direito desses aposentados. Essa decisão acatou os argumentos do INSS em relação às dificuldades operacionais para pagamento dessa ação revisional, pela impossibilidade de se saber a quantidade de ações em curso, bem como pela possibilidade de alteração do julgado, com modulação de efeitos e apreciação de diversos pontos apresentados naquele recurso, a exemplo da aplicação da decadência decenal. Então, o STF acatou uma desculpa esfarrapada, na minha opinião, do INSS, que diz que eles não têm aí, estão tendo dificuldades operacionais de fazer esse pagamento. Gente, é tanto dinheiro que no Brasil sai pelo ralo, é tanto juiz recebendo milhares de reais aí, com tantas regalias e benefícios, e aí a gente viu o INSS nessa decadência toda, não tendo, passando por dificuldades operacionais para dar ao brasileiro, ao aposentado, aquilo que é de direito. Não é nenhum benefício, não. É algo que você, aposentado, já pagou, já contribuiu e a hora de receber não consegue receber. Apesar da compreensível relevância desses argumentos, consideramos com bastante preocupação o encaminhamento dado ao tema pelo excelso pretório. Há uma porque os embargos de declaração constituem uma modalidade de recursos que não possui a priori efeitos modificativos do julgado embargado. Nesse caminho,
consideramos que tão somente a modulação de efeitos da decisão substancia matéria constitucional pertinente ao Supremo Tribunal Federal, assim como a discussão sobre a aplicação de prazo decadencial na esteira do que já foi construído pela jurisprudência desse sodalício. No mais, a argumentação do INSS apresenta matéria extrajurídica e eminentemente infraconstitucional, a qual não tem o condão de impedir no sobrestamento superveniente dos processos que cuidam da RVT, que é a revisão da vida toda. Num português muito claro aqui, a decisão do STF diz que é preocupante essa questão, essa falta de estrutura e dificuldades operacionais do INSS, mas que isso foge aí um pouco da jurisprudência, ou seja, da capacidade do STF de julgar algo que está acima ou fora da Constituição. O STF julga aquilo que é constitucional e aquilo que é inconstitucional. Os advogados aí do INSS, sabendo muito bem dessa brecha que a lei, que a justiça dá, coloca ali um argumento, uma desculpa, para mim uma desculpa para anular ou para pelo menos adiar um pouco mais essa decisão. E aí o que acontece? O STF, através do ministro Alexandre de Moraes, entende que de fato precisava acatar essa desculpa ou esse argumento do INSS até que haja um novo julgamento, e como eu disse, vai acontecer no dia 11 de agosto. Há duas, porque a apreciação dos ditos embargos declaratórios pode impedir em atraso ainda maior para a efetivação do direito de revisão a vida toda, procrastinado desde a fixação da tese em dezembro de 2022. Então o ministro entendeu que continuar com essa obrigação, mesmo não tendo essa estrutura do INSS fazer o pagamento, poderia ainda atrasar mais esses pagamentos da revisão da vida toda, que já está sendo procrastinado, de acordo com o que ele mesmo disse, desde dezembro de 2022. Apesar de o excelentíssimo ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, haver indicado que o julgamento dos embargos de declaração está pautado para o plenário virtual a partir do dia 11 de agosto, que é uma data muito próxima, como eu disse, é muito provável, dada a complexidade técnica e jurídica da matéria envolvida, que existam pedidos de vista ou de destaque e o julgamento se prolongue ainda mais, retardando novamente o acesso aos direitos previdenciários de muitos aposentados e aposentadas. Traduzindo aqui para você o que acontece, apesar de que, como eu disse, o julgamento está muito próximo, dia 11 de agosto, mas não vai ser aí em 5 dias que o INSS vai resolver esse problema aí de dificuldades operacionais e que a coisa vai começar a fluir. Então a expectativa dos jornalistas, é o que eu penso também, a expectativa dos especialistas em direito previdenciário é que, infelizmente, essa novela se arraste aí por mais tempos e que não vai ser, infelizmente, esse novo julgamento do dia 11 de agosto que vai resolver de uma vez esse problema dessa novela da revisão da vida toda. Então, gente, para resumir aqui para você o que acontece, todas as revisões da vida toda, todos os processos que tramitam aí na justiça estão suspensos até a data de 11 de agosto, porque o INSS argumentou que não tinha condições operacionais de efetuar esse pagamento. Por um lado, é muito bom saber que dia 11 de agosto está muito próximo, mas por outro lado, na realidade dos fatos, a gente sabe que daqui até o dia 11 de agosto pouca coisa vai mudar ou nada vai mudar, e o que acontece é que, infelizmente, a expectativa é que o INSS consiga enrolar ainda mais e que esses processos continuem travados na justiça. O que eu espero é que a justiça seja feita para esses aposentados e que quem tem direito a essa revisão possa receber essa revisão e que essa novela finalize, quem sabe ainda este ano. Gostou do vídeo? Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários que eu trago a resposta para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.